Olá, turma, tudo bem? Aqui é a professora Michele e eu vou dar continuidade com vocês à aula sobre pronomes para o 7º ano, tá? Nós já vimos pronomes retos, pronomes oblíquos, pronomes de tratamento e agora nós vimos pronomes possessivos, né? E agora nós vamos ver a função desse pronome, como pronome adjetivo ou pronome substantivo, tá bom? Então prepara seu material, seu caderninho, tá? Tudo para você ter muito bem anotado aí e não perder nenhuma atividade que eu trouxe para você aqui hoje, ok? Então vamos lá. Pronome adjetivo é aquele pronome em que ele está acompanhando o substantivo na oração. Então, geralmente, você vai encontrar o pronome ao lado do substantivo, tá? Então, você vai ter aí um pronome adjetivo, tá? Porque ele vai estar qualificando esse substantivo. Diferente do pronome substantivo, que é aquele pronome que exerce realmente a sua função, que é de substituir um nome na oração, tá? Então, vamos ver isso na prática, ok? Bom, observe comigo essa primeira oração aí. Meu amigo é um companheiro de todas as horas, mas parece que o seu não é. Então, repara, você tem duas palavrinhas sublinhadas, correto? Aqui, ó, a primeira, que é o meu, e a segunda aqui embaixo, que é o seu, tá? E vem a pergunta, né? Quais são, então, os pronomes possessivos que aí aparecem? Então, nós temos meu e seu, correto? Pronomes possessivos. Nós já vimos, né? São aqueles pronomes que indicam posse. Eles sempre estão indicando que algum objeto, que alguma coisa pertence a alguém, né? Mas pode ser, dependendo do contexto, que esse pronome possessivo ele vai indicar uma outra situação, tá? Então a gente tem que ficar também atento, né, às situações, ao contexto, ok? Então vamos seguindo aqui. Notamos que o pronome meu em destaque, ele acompanha o substantivo amigo, correto? Então, ele qualifica, né, esse amigo. E dessa forma, então, ele se classifica como um pronome adjetivo, tá? Então, ele aparece ao lado do substantivo amigo na oração e ele vem qualificando esse amigo. Então, ele tem a função aí de ser um pronome adjetivo, tá? Agora, repara o seu. O seu, ele está se referindo também à palavra amigo, embora a palavra amigo não apareça escrita ao lado do pronome seu. Então, ele está substituindo, aparece somente ele. E a gente consegue entender que ele está se referindo ao amigo, tá? Então, neste caso aí, o seu, o pronome seu, ele vai funcionar como um pronome substantivo, ok? Anota aí. Tá? Não é difícil, é só você prestar atenção na posição, né, do pronome acompanhado ou não do substantivo, tá? Então, primeiro, vamos lá, eu trouxe algumas frases aqui pra gente poder já ir fazendo e reconhecendo, né? Bom, reconheça o substantivo e o pronome, classificando-os em substantivos ou adjetivos. Foi o que eu falei ainda agora. Letra A, minha terra tem palmeiras. Então, olha só, você tem o pronome aqui de frente, né? Minha terra, terra aqui, substantivo, né? Tem palmeiras. Então, qual é o substantivo que a gente quer aqui? Terra. O que está ao lado de terra? O pronome minha, correto? E aí, como é que a gente classifica esse pronome? Como um pronome adjetivo. Muito bem. Por quê? Responde aí para você. Porque ele está acompanhando o substantivo. Essa é a resposta correta, tá bom? Muito bem. Vamos para a segunda oração. Vai copiando aí. Minha terra tem palmeiras que a sua não tem. Então, repara, o mesmo pronome, né? Minha, pronome possessivo, ao lado do substantivo terra. Então, ele aqui exerce uma função de pronome adjetivo, né? Ele está ao lado aqui do substantivo, tá? Mas e o sul aqui, gente? Ó, a minha terra tem palmeiras
que a sua não tem? A sua o quê? Terra, só que não aparece. Se não aparece e só tem o pronome, é sinal de que o pronome substitui o nome. Se ele substitui o nome, ele então é um pronome substantivo, ok? Muito bem. Faça as anotações aí, tá? Bonitinho, direitinho, para não perder e nem depois ficar na dúvida, né? Porque pode ser que na hora assim, entendi, já sei tudo. E aí daqui a pouco acaba, ou então chega na próxima videoaula, peraí que eu não lembro, né? Então vamos lá, fique atento. Na letra C, nossa casa é maior do que esta. Repara aí, qual é o substantivo? O que a gente encontra aí de substantivo? A palavra casa, né? Muito bem. E o pronome, gente? Qual é o pronome? Nossa, né? É o pronome possessivo e ele vem justamente ao lado do substantivo casa. Então, ele exerce a função de pronome adjetivo, ok? Muito bem. Então, essa palavrinha aqui, ó, presta atenção. Deixa eu aqui a seta, indicar com a seta. Ó. Esta também é um pronome, né? E está se referindo a uma palavra que não aparece aqui, que no caso é casa. Mas por que eu não vou destacá-lo aqui? Porque a gente vai falar desse pronome numa outra videoaula, tá? Então, só para você não ficar aí na dúvida, caso você já tenha percebido, poxa, mas essa palavra aí, esta, também está substituindo, né? Sim, se você teve essa percepção, você acertou. Nossa casa é maior do que esta. Esta é o quê? Esta outra casa. Então, se ele substitui a palavra casa, ele também é um pronome substantivo, tá? Mas, como nós estamos focando aqui nos pronomes possessivos, até porque a nossa última aula foi sobre os pronomes possessivos, então eu vou deixar para a gente falar sobre os pronomes demonstrativos numa próxima videoaula, ok? Então, muito bem, vamos seguindo aqui. Letra D. Ela guardou os seus livros, mas não guardou os meus. Então, nós temos como substantivos livros, correto? Isso aí. E o pronome, gente? Qual é o pronome? Ela guardou os seus... você pode falar, ela, professora. Sim, ela é um pronome pessoal, do caso reto. Nós queremos o pronome que está determinando o substantivo. Ou seja, ou ele aparece ao lado, ou ele está substituindo. Então, nesse caso aqui, você tem que olhar para o que temos aqui, ó, ao lado do livro, tá? Então, no caso, nós temos o pronome seus, só seus. Olha aqui no final. Meus, né? Embora não apareça aqui a palavra livros, mas a gente entende que se refere aos livros. Então, isso indica pra gente que seus é um pronome adjetivo, porque ele está acompanhando livros, né? E meus é um pronome substantivo, porque ele substitui a palavra livros. Tá certo? Muito bem. Então, anota aí e vamos seguindo, tá? Bom, letra E. Você pode aí, né, escrevendo, copiando as orações. Se quiser, você volta lá, dá mais uma observada, puxa a setinha, né, faz a correção, tá? Sempre colocando em prática, para não cair no esquecimento, ok? Se você quiser dar a resposta primeiro e depois corrigir, também é válido, né? Porque aí você tá, você mesmo, né? Está se avaliando, tá? Percebendo, né? Se você já entendeu o exercício, se você precisa fazer junto, ou se você já consegue resolver ele sozinho, tá bom? Isso é muito, muito importante, essa percepção que você mesmo consegue ter do seu aprendizado, tá? Do quanto você tem assimilado, né? Isso é muito importante, tá? Então, beleza. Vamos seguindo aqui com a letrinha E. As mentiras são tuas. Olha aí. As mentiras são tuas. Qual é o pronome, gente, que está aparecendo aí na oração? O tuas, né? Pronome possessivo, ok? E aí? Esse pronome possessivo tuas, ele é um pronome substantivo, porque ele substitui a palavra que se refere a alguém, tá? No caso, as mentiras pertencem a alguém, mas não diz aí. Então, as mentiras são tuas. Substitui, né,
portanto, pronome substantivo, tá? Letrinha F. Minha casa é mais velha do que a sua. Olha só. Repara que também acontece aí, né, uma comparação, né? Imagina alguém falando, minha casa é mais antiga, é mais velha do que a sua. Então, isso é uma comparação, né? Ele olha para os dois substantivos e aí ele compara, o que é mais velho, mais novo, né? Maior, menor, enfim, tá? Bom, então o substantivo nós já encontramos, né? Que é a palavra casa, ok? Isso aí. E pronomes? Vamos lá. A gente tem aqui, ó, no início da oração, minha, e no final, ó, sua, ok? Então, nós temos dois pronomes aqui possessivos, correto? Minha, pronome possessivo, né? Esse minha está ao lado aí do substantivo casa, então ele é um pronome adjetivo, tá? Porque ele acompanha, né, o substantivo. E temos também o sua, né? O sua aqui é um pronome substantivo, aí você anota aí, tá? Muito bem. Vamos para a letra G. Bom, no meu tempo de menino eu era mais alegre. Então repara aí, alguém, né, adulto hoje falando isso. Lá no meu tempo de menino eu era mais alegre. O substantivo aí então é tempo, porque olha o pronome aqui, ó. Pronome meu. Então se o meu vem acompanhando, né, vem ao lado do substantivo, ele então exerce a função de pronome adjetivo, ok? Tá? No meu tempo de menino, né? Era um tempo importante, precioso, né? Ele era mais alegre, mais descontraído. Então, ele qualifica. Esse pronome, ele acaba qualificando o tempo, tá? Por isso, ele é um pronome adjetivo, ok? Então, vamos lá. Qualquer coisa você para, né? Copia, dá e vai no seu ritmo, tá? Vai no seu tempo, tudo bem? Bom, o exercício 2, eu trouxe um texto, né? Aí eu quero que nesse texto você destaque os substantivos determinados pelos pronomes que já estão em negrito. Então, olha só, o pronome já está em negrito. Você tem ali o esse em negrito, os seus em negrito e suas em negrito, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai reconhecer o substantivo que está sendo determinado por esses pronomes. Então, vamos ler o texto primeiro, tá? O texto é uma curiosidade, né, que nós retiramos da revista Galileu. É um fragmento que está adaptado justamente para a nossa atividade aqui, tá? E fala assim, as lulas gigantes. Então, olha só, em 2006, um ano depois de ter sido fotografada pela primeira vez em seu habitat natural, uma lula gigante foi captada pela câmera de um pesquisador japonês, a cerca de 960 quilômetros de Tóquio. Esse animal é mais ágil do que se pensava. Aparentemente, ele usa seus tentáculos para envolver as presas e estrangulá-las, de maneira semelhante ao que fazem as jiboias com as suas vítimas. Nossa, tá vendo? Curiosidade, né? Você sabia disso? Eu não sabia. Fiquei sabendo agora aí com a leitura do texto. Viu que legal? A gente buscar informações, ler revistas, ler outros textos. A gente também adquire conhecimento, né? Muito bom. Então, vamos lá. Substantivos. Lembra o que a gente está pedindo aí? Né? Destaque os substantivos determinados pelos pronomes. Os pronomes são esse, seus e suas. E olhando aqui, eu já consigo perceber que substantivos são esses. Então, você tem ali, ó, esse animal é mais ágil. Vou ler só esse trechinho para você já pensar aí qual é o substantivo que se refere ao pronome esse. Esse animal é mais ágil. Seus tentáculos
suas vítimas. Ah, pegou? Então, vamos lá. Então, os substantivos são animal, muito bem, tentáculos e vítimas, viu? Então, gente, pronome, ele determina um substantivo na oração, né? Você deve estar assim, quanta palavra, né? Determina, identifica, qualifica, né? Mas é isso mesmo, substitui. Por quê? Você precisa entender que essa classe gramatical, ela tem funções na oração, né? Ela não tá ali, alguém inventou, criou, botou ali, não. São as diversas possibilidades que a nossa língua portuguesa te dá para você criar o seu texto de maneira que ele não fique chato, enfadonho, repetitivo, cansativo, entendeu? Então você se utiliza das diversas possibilidades. Quando você entende o sentido dele, então você o atribui, né, o coloca aí na melhor posição dentro da oração, na construção da frase, na construção do seu parágrafo. Você pensa se vai querer se utilizar de um pronome, se esse pronome vai ser substantivo, porque não vou usar mais essa palavra não, porque eu já me repeti muito. Então eu vou botar um pronome substantivo aqui. Não, agora aqui eu quero qualificar, eu quero dar ênfase, né, a esse substantivo. Então eu vou usar um pronome adjetivo. Percebeu? Então você consegue pensar nessas possibilidades no momento em que você está criando aí o seu texto, a sua redação, ou a sua frase, a sua oração, a sua escrita, tá legal? Então é importante a gente apresentar para vocês as diversas possibilidades, né? Para você entender como você vai aplicar, tá? Como você vai se utilizar do pronome no seu estudo, na sua oração, enfim. Então vamos lá. E os pronomes, então, que já estão lá em negrito, né? Esse, seus e sua, tá ok? Porque quando a gente fala, presta atenção aqui comigo, né? A gente está falando aqui só de pronomes, correto? A gente está aqui falando Deixa eu voltar aqui para falar com você. A gente está aqui falando somente de pronomes, né? Pronomes possessivos, que exercem a função de pronome substantivo ou pronome adjetivo. Mas quando eu falo de determinantes, aí a gente vai pensar em outras classes gramaticais que também vão determinar o substantivo na oração. Por exemplo, o artigo definido, o artigo indefinido, né? Os artigos, eles também determinam um substantivo. Eu posso falar para vocês do adjetivo, o próprio adjetivo também, né? Eu posso falar para vocês do numeral, por exemplo, né? Se eu falo assim, 4 meninas chegaram aqui te chamando. Olha só, quantas meninas? 4. Meninas não é substantivo? Então, 4, numeral, está determinando o substantivo. Então, percebeu? Né? Se eu digo minha mãe é legal, então olha só, minha, pronome possessivo, mãe, substantivo. Então esse minha está determinando mãe. Então percebeu? Eu tenho, numa oração, eu tenho aí os substantivos e eu terei ao lado dos substantivos, né, nessa construção, algumas classes gramaticais. E elas estarão o quê? Determinando, indicando esse substantivo, tá? Eu gosto de fazer a associação de que quando eu falo em determinar o substantivo é como se fosse uma setinha. A setinha indica, né? A setinha não indica? Então, o pronome ele também vai ter essa função aí de estar indicando esse substantivo. Tá legal? Então, vamos seguindo aí com o que a gente ainda tem para ver, tá? Bom, observe a variação de gênero e número dos pronomes destacados. Então, olha só, presta atenção aqui. Né? O que a gente pode concluir? Né? A partir do texto que a gente leu, a partir dos substantivos que nós pegamos e dos pronomes. A gente pode concluir que os pronomes que acompanham os substantivos estão sempre no mesmo gênero e número, né? Ou seja, se o substantivo é masculino e singular ou plural, o pronome precisa concordar, precisa estar em concordância, tá?
sua vítima, seus tentáculos, né? Esse animal, tá? Enfim, então você vai adequando, vai fazendo a concordância de acordo com o gênero e com o número, tá? Aqui faltou essa, ó, suas vítimas, tá bom? Muito bem, gente. Então, perceba isso, tá? Na hora de escrever, procura fazer a concordância, tá? Beleza. Atenção, atenção, atenção. Os pronomes adjetivos, eles variam em gênero e número de acordo com o substantivo que vão determinar. Então, é mais um acréscimo, mais uma chamada de atenção, né? De acordo com o que a gente já falou antes. Minha tia, minhas tias. Então, isso é o que? Gênero e número, tá? Número é singular ou plural, tá? Este lápis ou estes lápis. E depois a gente vai ver que a utilização do este, do esse, que são pronomes demonstrativos, tem uma regrinha nessa utilização. Quando a gente gravar videoaula de demonstrativo, a gente fala sobre ela melhor, tá? Aqui a gente está falando de concordância. Esta caneta, estas canetas, meu primo ou meus primos, tá? Este doce ou estes doces, tá ok? Sempre seguindo, né? Obedecendo aí essa variação, tá? Em gênero, em número, enfim, sempre estando de acordo aí os dois caminhando. Aquela praia, aquelas praias, tá ok? Então, fica atento aí na sua escrita, né? Porque o aluno adora comer a última letrinha, sabe? Esquecer, né? Esquece o R, esquece o S, aí não escreve. E aí, o professor, quando vai corrigir seu trabalho, sua prova, enfim, ele acaba lendo como você escreveu, né? Ele até identifica, sabe? Mas se o aluno escreveu errado, então perde ponto. Então, fica ligado aí, tá? Vamos lá. Para a próxima atividade. Número 3. Bom, você vai indicar aí, até coloquei as letras maiúsculas, né? E abreviadas, para facilitar, né? Porque eu sei que o aluno fica assim, professora, tem que escrever tudo. Então, assim, vamos facilitar, né? Para os dois lados. Não precisa escrever tudo. Você coloca PA para pronome adjetivo, ou você coloca PS para pronome substantivo, tá? Mas o importante é você tentar identificar e classificar. Então, você vai lá e põe PA, pronome adjetivo, PS, pronome substantivo, tá bom? Bom, letra A. Nosso cão está doente, vamos levá-lo conosco. Ué, o levá-lo, o lo, tá sublinhado. Por quê? Esqueceu o pronome oblíquo? Então pronome oblíquo também pode, né? Tanto substituir. E aí? Vamos ver? Vamos ver como é que vai ficar isso aí? Então vamos lá. Nosso cão está doente, o pronome já está sublinhado, né? Você só vai ter o trabalhinho aqui de dizer se ele é um pronome adjetivo ou um pronome substantivo. Bom, se você identificou que cão é o substantivo e nosso está ao lado de cão, então, você já identificou que nós temos aí uma PA. Vamos falar assim, né? O que é PA, professora? Pronome adjetivo. Legal. Viu? Pronome adjetivo, tá? Por quê? Porque ele está acompanhando o substantivo cão. Ou seja, ele qualifica, né? Muito bem. E aqui, gente, vamos levá-lo conosco. Vamos levar quem? O cãozinho, né, que tá doente. Então, esse lo substitui a palavra cão. Se substitui a palavra cão, é porque ele é um PS. O que é PS? Pronome substantivo, ok? Muito bem. Percebeu aí? Então, vamos lá. Vamos para a letra B. Cada macaco no seu galho. E aí? O pronome já está sublinhado, né? Seu. Qual é o substantivo, então? Galho, né? Então, se seu está acompanhando o galho, temos uma PA. Pronome adjetivo. Viu que fácil? Tranquilinho, né? Muito bem. Então, vamos para a letrinha C. O meu sapato caiu da janela. Olha aí. Qual é o substantivo, gente?
Sapato, né? Isso. Então, nós temos aqui um pronome ao lado de sapato, que é uma PA. Muito bem, isso aí. Na letra D, minha mãe é tão generosa, e a sua? Temos então aqui, ó, 2 pronomes sublinhados, tá vendo? Qual é o substantivo? Mãe. Então, minha acompanha o substantivo mãe. Se minha acompanha, nós temos aí uma PA. Acabou, gente? Não, né? Olha o sua aqui. Quem é esse sua? A quem ele se refere? Também a palavra mãe, só que não aparece. Então, nós temos aqui um PS. Muito bem. Estou com a sensação aqui de que você está acertando tudo. Legal. É isso aí. Tá? Pronome substantivo. Então, vamos continuando. Tá terminando, tá? Então, vamos lá. Calma aí. Leia abaixo e identifique os pronomes possessivos. Tranquilo, né? A gente só vai ler aqui rapidinho. E eu quero que você identifique os pronomes possessivos, tá? É lógico que aí ele apresenta outros pronomes também, mas vamos focar nos possessivos, ok? Vamos ler primeiro. Benê parou no portão da casa. A sua, pelo menos, não tinha tanta ferragem e nem cachorro bravo. Ficou fechando e abrindo o portão distraidamente. Vez em quando, olhava o grupo com o seu carrinho de rolimã. Parece que estava difícil de resolver o problema. Surpreendeu 1 ou 2 vezes. O garoto maiorzinho olhando para o seu lado. Na primeira, largou o portão, saiu para a beira da calçada. Ficava mais fácil ser percebido. Quem sabe não o chamava? Não lhe perguntavam se entendiam de rolimã. Não deu certo. Ninguém chamou. Deviam estar olhando outra coisa. Mas tudo bem. Logo seria conhecido. E argumentava com aquilo que lhe parecia natural. Esse negócio de turma era assim mesmo. Bom, então a gente vê aí a situação do Benê, né? Em conflitos aí com relação de participar da turma, de fazer amizades, enfim, de pertencer, né, a uma turma. E olha que interessante, pertencer. O pronome possessivo, ele indica isso, né? Pertencimento, alguma coisa que pertence, né? Então, muito bem. Quais são os pronomes possessivos que nós temos aí no texto? Você pode sublinhar, você pode circular, faça como for melhor, ou como você está lendo aqui no vídeo pela primeira vez, então você pode escrever, destacar, né, no seu caderno, tá? Então, nós temos aqui, logo na primeira linha do texto, o sua, né? A sua, que é o portão da casa, se referindo ao portão da casa aí do Bené, tá? Qual é a outra? Ou outro pronome? Vamos lá? Seu, né? Se referindo aí ao carrinho de rolimã, seu carrinho de rolimã, muito bem. Qual é o outro? Tem outro? Vamos ver se tem. Seu lado, né? Olhando para o seu lado, o seu se referindo aí ao próprio lado. Ok. Tem mais alguma? Não. Então é isso, gente. Deixa eu voltar aqui para falar com você, finalizar, né? É isso aí, tá? Então, a aula de hoje foi sobre os pronomes, como vimos, né? Pronomes adjetivos, pronomes substantivos, revendo os pronomes possessivos, tá? Não deixe de estudar, de fazer as atividades, os exercícios, volte a aula aí quantas vezes for preciso, tá bom? E mantenha seu caderno atualizado e sempre com as atividades em dia, tá legal? Fica com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!